Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim finalmente fazer o veredito da terceira temporada de Jessica Jones, que marcou o fim da parceria entre Marvel e Netflix, que já tinha sido, todas as séries desse universo dos Defensores já tinham sido canceladas, mas ainda faltava a exibição dessa última temporada de Jessica Jones, que saiu há poucas semanas atrás. Eu finalmente assisti, eu ainda estava atrasado com a segunda temporada, assisti a segunda para poder assistir a terceira e vim falar aqui para vocês o que eu achei dessa temporada, como é que esse universo dos Defensores se encerrou dentro do universo Marvel / Netflix e o que pode acontecer daqui pra frente. Eu vou dar uma pequena comentada sobre isso no final do vídeo. Mas primeiro vamos falar de Jessica Jones. Se você ainda não assistiu, não se preocupa que não vai ter spoilers da terceira temporada. Vou ter que falar algumas coisas da segunda, tá? Então fica esse alerta aí, mas pra quem ainda não assistiu a terceira, pode ficar tranquilo, pode assistir esse vídeo, que não vou falar nada demais que vá atrapalhar a sua experiência, muito pelo contrário. Mas pra você que ainda não assistiu, ou pra você que já assistiu, não importa. O importante é você se inscrever aqui no canal antes de começar esse veredito, antes de eu começar a falar tudo que eu achei dessa temporada. Então desce um pouquinho a tela, clica no inscrever-se, já deixa seu like também, que ajuda muito na divulgação. E já estamos rumo aos 40 mil inscritos, porque já batemos as metas dos 30 mil, porque vocês são foda. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês também chegaremos em breve, quem sabe ainda esse ano, nos 40 mil inscritos. Então se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo, esse canal com todo mundo que você conhece por aí, printa e me marca lá no Instagram, no Twitter, pra eu poder ver, que eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Mas agora vamos lá, vamos falar dessa terceira temporada de Jessica Jones. Essa terceira temporada, ela ia obviamente tratar as consequências do final da segunda, que foi quando a Trish matou a mãe da Jessica Jones. Mano, isso foi muito surpreendente, assim, me pegou muito em choque, porque como eu disse, né, eu tava atrasado com a segunda, então eu tive que assistir a segunda e já me engatei na terceira. E quando chegou no último episódio da segunda, eu fiquei... Porque, sabe, a Jessica Jones estava finalmente se conectando com a mãe dela, as coisas estavam dando certo. Era meio que uma relação defeituosa ali, mas, né, tava se consertando. E do nada ela toma um tiro na cabeça quando vê. Foi a Trish que fez isso. Eu achei que ia dar uma merda enorme entre as duas naquele momento, mas não aconteceu. O que aconteceu é que elas ficaram afastadas por causa disso, obviamente, né? A Jessica Jones ficou puta com a Trish, porque tinha matado a mãe dela, sem que ela tivesse pedido. E por mais que parecesse que a Trish tinha um discurso que tava fazendo a coisa certa, a gente sabe que não era a decisão dela, era a Jessica Jones que estava tentando levar de uma forma diferente e que era a mãe dela. E qualquer pessoa no lugar da Jessica Jones talvez teria tentado achar um outro meio melhor do que matar a própria mãe, até porque ela passou boa parte da vida dela sem nenhum parente, sem nenhum familiar de sangue. Ela não tinha mãe, não tinha o pai, não tinha o irmão, que perderam em um acidente que ela se culpava por ter acontecido. Então é difícil, sabe, ela aceitar tudo isso, e ela tava tentando se conectar com a mãe dela agora que tinha voltado, só que a Trish acabou matando ela, e aí a terceira temporada tratou das consequências disso, mostrou essa separação entre a Jessica Jones e a Trish, e principalmente o que aconteceu depois dessa separação. Porque no início da terceira temporada, já se passou um ano daquele acontecimento da morte da mãe da Jessica Jones, já tá um ano que elas estão separadas, e a Jessica Jones, ela tava pegando alguns casos meio que em prol de outras pessoas, sabe, tentando fazer o bem, tentando ser de fato uma heroína, como a mãe dela disse que ela tinha potencial pra ser, e a Trish, que agora tinha descoberto os novos poderes dela, começou a treinar bastante para se tornar a Felina, que não necessariamente pegou esse nome na série, mas que é o nome utilizado nos quadrinhos pra Trish quando ela tem esses poderes. Por isso que ela tem meio que malabarismo, parkour, e pula pra lá e, né, faz todas as coisas que ela faz e arranha a cara dos outros, porque nos quadrinhos ela é a Felina, e esse deveria ser o nome dela também na série, mas eu não lembro de eles terem utilizado esse nome. E aí, ao decorrer da temporada, a gente foi introduzido ao novo vilão, que seria o Salinger, ou Salinger, eu não lembro exatamente como que é a pronúncia do sobrenome dele, mas era um serial killer que eventualmente cruzou o caminho da Jessica Jones, da Trish e tal, e que a Jessica Jones começou a tentar capturar esse serial killer, só que ela viu que estava ficando cada vez mais difícil, porque ele é muito inteligente. Apesar de ser o primeiro vilão e único, né, porque a série acabou, mas o único vilão da Jessica Jones até agora que não tem poderes vindo de nenhum lugar, ele, pra mim, foi o mais perigoso. Claro que, se a gente for comparar com o Killgrave, ele era muito perigoso. Só que é fácil ser perigoso com os poderes do Killgrave, porque ele controlava a mente das pessoas. É fácil ser perigoso, ser um vilão, quando você é mais forte que a Jessica Jones, como a mãe dela era, que foi meio que a vilã na segunda temporada, uma boa parte ali. Mas você ser um vilão à altura e apresentar um risco tão grande quanto o Salinger apresentava, sem ter nenhum tipo de poder, mano, o vilão tem que ser muito foda, e era o caso dele. Ele é muito inteligente, muito minucioso, muito detalhista, e conseguia trazer um risco para as vítimas dele e para a própria Jessica Jones
do jeito dele, sabe? Sem ter nenhum tipo de poder, o que deixou ele muito foda e pra mim foi o melhor vilão da série. E no final, é óbvio que eventualmente a gente teve a conclusão da história desse vilão, mas teve alguns dilemas que a Jessica Jones precisou enfrentar de cara para que ela pudesse ver de fato o preço que ela precisa pagar para se tornar uma heroína de verdade, como ela queria ser, como ela começou a tentar a ser e como a mãe dela também queria que ela fosse, etc. Ela viu que o preço era muito alto, mas que ela teve que fazer algumas escolhas se ela quisesse se tornar essa pessoa. Então foi o que ela fez, foi um dilema muito forte, mas levou à conclusão de toda essa história, de toda essa terceira temporada e de todas as temporadas juntas de Jessica Jones, toda essa jornada que ela passou nessas 3 temporadas. Então foi isso que aconteceu, né? Mas primeiro eu queria começar falando que eu gostei muito da Jessica Jones em si, porque foi uma Jessica Jones um pouco diferente, foi mais evoluída. Pra mim foi uma personagem que evoluiu muito, porque claro, se a gente voltar lá pra primeira temporada, era muito foda ver ela bebendo e loucona, e não querendo ser heroína, mas acabava ajudando as pessoas, só que do jeito dela, xingando, sabe, bem loucona mesmo, era muito foda. Só que são 3 temporadas. Se ela fosse assim nas 3 temporadas, ia ficar chato. Então ela precisava apresentar uma evolução ao longo desses 3 anos. E foi o que aconteceu. Nesse terceiro ano eu senti ela muito mais evoluída, ela já tinha lidado com as coisas do passado dela, tanto com o que o Killgrave causou na vida dela, quanto com os experimentos que foram feitos com ela que ela descobriu na segunda temporada. Então ela pôde lidar com o passado, ela descobriu que o acidente não foi culpa dela, foi culpa do pai dela, segundo a mãe dela disse, mas tudo que foi acontecendo não foi culpa dela, sabe? Então ela conseguiu começar a lidar com tudo isso para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma heroína e uma investigadora melhor, que ela já era muito foda, inclusive. Então ela pôde lidar com tudo isso e pôde evoluir como Jessica Jones, e eu achei isso muito legal, só que ela não perdeu a personalidade dela, ela continuou sendo muito grossa, continuou sendo muito ácida, né? Mas isso era muito foda de ver, isso não pode ser perdido porque faz parte de quem ela é, mas apesar disso, ela foi se tornando uma heroína, foi ajudando cada vez mais as pessoas e usando da melhor forma possível os poderes que ela tinha. Já a Trish, ela meio que seguiu um caminho oposto, né? Era uma pessoa que a gente gostava muito, só que o tempo foi passando e eu, pelo menos, fui gostando cada vez menos. Porque ela foi tomando algumas decisões que, principalmente na segunda e terceira temporada, ela ficava com aquele discurso, né, de se eu tivesse poderes, eu queria ter poderes para poder ajudar as pessoas, porque, né, as pessoas não podem se ajudar sozinhas, elas são... estão lá indefesas, como eu já estive indefesa, eu já passei por isso, então eu sei como é que é e eu quero ajudar as pessoas. Porra, que discurso da hora, né? Discurso de heroína. Só que o tempo foi passando e a máscara foi caindo. E a gente foi descobrindo que todo esse discurso dela era só pra mascarar um egocentrismo de uma pessoa que gosta de ter atenção pra ela mesma. E foi o que aconteceu com a Trish. Ela só queria atenção. Ela só queria que todo mundo agradecesse, sabe? Que todo mundo ficasse grato por ela ser heroína. Ela queria ser vista, queria ser notada por todo mundo como a melhor e tal, não sei o que salva as pessoas. Só isso. Nunca foi pelos outros. Sempre foi por ela mesma. Ela queria ser a Jessica Jones, basicamente isso. Só que ela teve os poderes diferentes e aí ela queria começar a ajudar as pessoas, independente do que isso significasse. E ela cruzou uma linha que jamais pode ser descruzada. E tudo isso só foi decaindo, mostrando que o egocentrismo dela era só um disfarce para um heroísmo que nunca existiu. Até que chegasse ao ponto que chegou no final dessa temporada, que eu não vou falar o que foi, mas que foi merecido. Mas Jessica Jones nunca foi só essas 2 personagens, né? Jessica Jones foi muito mais. Ela tem personagens secundários muito legais também, como por exemplo o Malcolm. Mano, é um personagem que eu gostei muito, principalmente na segunda e na terceira temporada. Ele foi evoluindo pra caramba. Nessa terceira temporada, ele trabalhando pra Jerry Hogarth, ela acabou tendo uns deslizes ali, mas que é normal por tudo que ele tava passando. Só que ele é um cara que evoluiu muito também e que eu gostava muito da participação dele. Ele se tornou um puta investigador foda, com todas as lições que ele teve com a Jessica Jones e com todo o esforço que ele teve também, porque tem muito mérito dele nessa jornada. E ele serviu por muito tempo também como uma bússola moral para Jessica Jones, tanto que quando eles meio que se separaram ali, a vida dela começou a desandar ainda mais. Mas eu gostei muito da evolução dele, mesmo com os deslizes, que é normal, só que ele tava sempre tentando melhorar, sempre buscando uma forma melhor de resolver as coisas, e do jeito que as coisas terminaram pra ele também nessa temporada, me deixou muito satisfeito. Eu fiquei bem feliz com o final que deram pra esse personagem também. Além dele, tem a própria Jerry Hogarth também, que, mano, é complicado porque essa jornada dela, principalmente ali na segunda temporada, quando ela descobriu a doença que ela tinha, que é a ALS, que vai meio que atrofiando os músculos, vai tendo... É uma doença degenerativa que te causa a morte aos poucos, praticamente isso.
ela vai perdendo o controle do corpo e tal. É uma doença relativamente comum, que é bem complicada e que pra alguém como ela, que gosta de ter o controle de tudo, o mundo acabou pra ela. E ver ela tentando enfrentar tudo isso, passando por tudo isso na segunda temporada, foi bem triste. Só que na terceira temporada, ela parecia que tava mudando, né? Ela teve todo esse altruísmo, começou a melhorar, começou a tentar fazer as coisas melhor e tal. Só que a gente viu que ninguém muda da noite pro dia. E eu achei isso muito importante, porque às vezes a gente acha que a pessoa ela é mau caráter, ela faz as coisas erradas, mas quando acontece um desastre na vida dela, isso muda e ela se torna uma pessoa melhor. Não, nem sempre, sabe? Às vezes a pessoa é ruim e ela continua sendo ruim, independente do que aconteça na vida dela. Talvez ela mascare melhor, talvez ela use esse desastre pessoal pra convencer as pessoas de que ela se tornou uma pessoa melhor, mas às vezes ela é a mesma coisa ou pior, sabe? E ver tudo isso acontecendo com a Jerry provou isso. Então, por um bom tempo ali entre a segunda e a terceira temporada, eu tava torcendo pra que as coisas dessem certo pra ela, só que ela foi tomando algumas decisões que eu fui me colocando em dúvida se eu torcia ou não pra ela, e por mais triste que tenha sido o final dela, que eu não vou falar o que foi, mas por mais triste que tenha sido, eu acho que ela mereceu. Foi algo que ela procurou, sabe? Foi consequência das escolhas que ela foi tomando desde que ela descobriu que tinha essa doença, então não tinha outro jeito de acabar a história dela. Mas tem um personagem que eu gostava muito na segunda temporada e que eu senti muita falta nessa terceira, que foi o Oscar, que era o vizinho lá, o supervisor do prédio onde a Jessica Jones mora, e o vizinho dela, que eles começaram a se envolver. E no final da segunda temporada, a Jessica Jones estava lá sorrindo com ele, com o filho dele. Mano, foi uma cena da hora. Eu falei, caramba, que relação bonita de ser explorada pra terceira temporada. É um cara que vai fazer bem pra Jessica Jones. E aí, quando começou a terceira temporada, ele simplesmente não apareceu mais, minto. Ele apareceu no segundo episódio, quando tava contando toda a história desse um ano que se passou pelos olhos da Trish, mostrou o momento que ele tava lá falando com a Jessica Jones, e no primeiro episódio o filho dele apareceu conversando com a Jessica Jones lá no escritório dela e tal. Só que só isso, sabe? Eu senti muita falta dele, eu queria ter visto mais dessa relação, eu queria que tivesse dado certo, mas ok, porque ele foi substituído pelo Eric. O Eric é um cara que eu não entendi muito bem se foi através dos experimentos da IGH, da IGH, mas que ele também tinha um tipo de poder ali que ele ficava com muita dor de cabeça quando ele se aproximava de uma pessoa que é fundamentalmente ruim, que é uma pessoa que deseja fazer o mal para as outras pessoas, e quanto pior essa pessoa, maior a dor de cabeça que ele tem. Então ele consegue meio que medir o nível de maldade da pessoa só chegando perto dela por causa do nível da dor de cabeça que ele tem. E ele eventualmente conhece a Jessica Jones e eles criam uma relação entre eles dois que também foi muito legal e talvez até melhor do que a que ela tinha com o Oscar. Então eu gostei, ele também fez muito bem pra ela acabou fazendo bem pra ele, e por causa dessa relação, entre aspas, criou-se todo o arco da terceira temporada. Então foi um relacionamento que eu curti, um personagem que eu gostei bastante também e que teve uma importância muito grande em toda essa história. E, obviamente, não podemos deixar de falar do próprio vilão, que, como eu já disse, eu achei ele muito foda, pra mim o melhor da série até aqui. Eu gostei muito do Killgrave também, mas pra mim o que apresentou mais risco foi de fato o Salinger, porque ele é muito perigoso, sabe? Ele é muito inteligente. E a inteligência é o melhor superpoder que uma pessoa pode ter, só que no caso dele não era uma inteligência sobre-humana, ele só era um cara muito inteligente e muito minucioso, muito cuidadoso com as coisas que ele fazia. Ou seja, por mais que os crimes dele fossem descobertos, nunca descobriam que ele era o autor de tudo isso. E ele às vezes ainda saía como vítima, de tão foda que ele era, porque ele planejava tudo, planejava as consequências, enfim. Foi um personagem muito foda e muito bem interpretado pelo ator, e que eu curti bastante, e que a própria Jessica Jones disse que ele era mais inteligente do que ela e a Trish junto, porque eventualmente elas tiveram que se juntar pra tentar enfrentar ele, e mano, que história sensacional dessa temporada. Então eu curti muito essa terceira temporada, essa última temporada de Jessica Jones, exatamente por isso, sabe? Pelo esse arco que foi construído e que foi caminhando, foi evoluindo naturalmente. Porque não foi algo forçado, não foi nada arrastado. Começou com as consequências do final da segunda temporada, depois foi introduzido um novo vilão, desenvolveu todo o arco do vilão, tudo que a Jessica Jones e a Trish enfrentando ele, mais a evolução da Trish se tornando a felina e a Jessica Jones tentando se tornar uma super-heroína, até que chegasse no final e a Jessica Jones enfrentasse os últimos dilemas que ela tinha que enfrentar antes de se tornar a Jessica Jones que ela estava predestinada a ser. Então, esse desenvolvimento durante os episódios da terceira temporada, pra mim, foi o melhor desenvolvimento de todas as temporadas de Jessica Jones até agora. Foi a que menos foi arrastada.
Só que ao mesmo tempo que foi a menos arrastada, teve alguns probleminhas porque ela foi a mais acelerada em alguns pontos, como por exemplo o desenvolvimento da Trish como felina. Ela acabou de descobrir os poderes dela e ela já chegou no ponto que ela chegou no final dessa temporada, quem assistiu sabe do que eu tô falando, só que foi um salto gigantesco pra Trish do final da segunda temporada, ali, começo da terceira, pro final da terceira. Aconteceu muita coisa, ela evoluiu muito. Os poderes e o pensamento e a personalidade dela, ela se transformou numa pessoa totalmente diferente muito rápido, sabe? Não teve um desenvolvimento, mas aí é justificável, porque a série sabia que ia acabar, pelo que eu entendi, quando estava em produção já tinha tido o cancelamento de Jessica Jones, então eles sabiam que tinha que acabar. Ou seja, não era algo que daria para eles desenvolvendo para uma quarta, uma quinta temporada de repente, porque se tivesse mais tempo, quem sabe ela podia se tornar até uma vilã. Porque ela tinha potencial pra isso. Já pensou que foda? Uma temporada com a Jessica Jones contra a Felina, contra a Trish? Seria incrível, eu gosto quando essas coisas acontecem. Só que eles não tinham tempo pra fazer isso, então tiveram de fato que acelerar, mas a gente sentiu. Eu, pelo menos, fui assistindo, eu senti que as coisas aconteceram rápido demais, só que eles não tinham escolha. Ou isso, ou eles deixavam a história meio que pela metade, o que seria ainda pior. Então é justificável essa evolução rápida da personagem da Trish, só que ainda assim foi uma coisa muito bem feita. E quando a série chegou ao final, pelo menos ela teve um desfecho dessa vez, né? Porque, por mais que tenha sido cancelada há muito tempo e tal, só que ela conseguiu encerrar a história da série. Conseguiu mostrar o arco da evolução da Jessica Jones até se tornar a pessoa que ela estava predestinada a ser, como eu disse, e teve todo esse desenvolvimento, sabe? Chegou no final, é claro que ela vai continuar sendo heroína, ela vai viver novas histórias como a heroína Jessica Jones, ela tem muita coisa pra acontecer na vida dela. Só que o arco que estava sendo desenvolvido desde a primeira temporada, que era a Jessica Jones enfrentando todo o passado dela, tentando entender as coisas que aconteceram, tentando superar as coisas que aconteceram pra de fato se tornar uma heroína, esse era o arco da série dessas 3 temporadas, e isso teve um início, teve um meio e teve um fim. Pra mim, perfeito. Daqui pra frente ela se torna uma heroína, daqui pra frente ela tem histórias pra viver, tem vilões pra enfrentar, mas é algo que não vai necessariamente fazer falta, porque aquilo que estava sendo desenvolvido desde o começo da temporada foi concluído e com muito sucesso, na minha opinião. Então Jessica Jones chegou ao final dessa terceira temporada, e se a gente for comparar essas temporadas, essas 3, talvez a primeira tenha sido um pouquinho melhor, porque era novidade, era um monte de mistério, um monte de coisa que a gente tinha que descobrir e tal, nossa, que foda e tal. E foi um desenvolvimento muito legal na primeira temporada também, até por causa do vilão e tal. Então a primeira talvez tenha sido a melhor, só que a terceira eu acho que não ficou muito longe não, porque concluiu toda essa história. Teve um desfecho legal, teve novos personagens, todo o desenvolvimento. Pra mim também foi muito boa, não deixou nada a desejar. Então aos fãs de Jessica Jones que não assistiram a terceira temporada ainda, pode assistir tranquilo, você não vai se decepcionar, pelo menos eu não me decepcionei. Mas e agora? O que acontece com esse universo dos defensores que eu falei pra vocês que eu ia falar? O que eu posso dizer e confirmar pra vocês é que não vai continuar na Netflix. A Netflix não vai renovar, obviamente, esse contrato já foi cancelado. Por quê? Porque a Marvel é da Disney e a Disney está criando seu próprio serviço de streaming. Na verdade já criou, que é o Disney Plus, e que vai ser lançado ainda esse ano lá nos Estados Unidos e ano que vem chega aqui no Brasil. Só que não tem nenhum plano dessas séries serem exibidas lá. O que pode acontecer é de eles criarem novas séries com esses personagens, mas talvez vai ter outros atores e tal. Então, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores, Justiceiro, é muito provável que a gente não veja mais esses atores que interpretaram esses personagens nesses papéis. Infelizmente. Porque tinha muita coisa ainda pra ser respondida, né? Tinha muita coisa que poderia ser explorada. E talvez de todas que eu terminei até agora, que foi Justiceiro, Jessica Jones e Demolidor, só Demolidor deu de fato um gancho pra uma nova temporada, que nunca vai acontecer. Pelo menos 98% de chance de que nunca vai acontecer. Mas, quem sabe, né? Talvez um dia eles decidam, mudem de ideia e decidem fazer isso na Disney Plus, mas a chance é muito pequena, então eu não criaria expectativas. E infelizmente o universo dos Defensores se encerra por aqui. Não sei como terminou Luke Cage, não sei como terminou Punho de Ferro, porque essas duas eu ainda não assisti a última temporada, mas se terminou com gancho, se terminou com perguntas, elas não foram respondidas em Jessica Jones. E agora eu quero saber o que você, que já assistiu Jessica Jones, achou dessa terceira temporada, achou desse final. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E pra você que ainda não assistiu essa terceira temporada de Jessica Jones, abandonou em alguma temporada, deixa aqui nos comentários por que você parou. E se você ficou com vontade por causa desse vídeo, de ir lá na Netflix pra poder assistir essa terceira temporada. Garanto que você vai, pelo menos, sentir uma conclusão de ok, tá concluída a história. Tenho certeza que isso vai acontecer. E pra você que assistiu e pra você que não assistiu, não esquece, deixa seu
like aqui, se inscreve clicando nessa bolinha e vem ver outros vereditos que eu tô fazendo bastante de 1, 2 meses pra cá. Tem uma playlist aqui em cima com vários vereditos e tem um outro vídeo aqui embaixo se você quiser assistir um vídeo diferente aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Até a próxima, valeu!